O ar em Watford, naquele inverno de 1965, carregava o cheiro a carvão queimado e a umidade persistente que se entranhava nos ossos. As casas de tijolo vermelho, enfileiradas como soldados cansados, testemunhavam a passagem das carrinhas de pão e dos autocarros de 2 andares que sacudiam o asfalto gasto. Foi nesse cenário de perseverança e trabalho árduo, sob um céu quase sempre cinzento que parecia refletir as ambições contidas de uma classe operária, que Vincent Peter Jones veio ao mundo. O choro de Vinnie, recém-nascido, ecoou pelos corredores do hospital, um som agudo e forte que, para os pais, parecia já anunciar a chegada de uma presença inesquecível. Era um bebê robusto, com punhos cerrados e uma energia latente que mal cabia nos cueiros. Desde tenra idade, Vinnie mostrou uma curiosidade insaciável, os seus olhos azuis perscrutando o mundo com uma intensidade que por vezes assustava. Não era uma criança de ficar parado. Cada canto da casa, cada monte de terra no quintal, cada arbusto no parque era um convite a uma exploração sem fim, muitas vezes resultando em joelhos esfolados e um pó que parecia impregnar-se na sua pele. A infância de Vinnie foi moldada pelas ruas de Watford, onde os jogos de futebol improvisados em parques irregulares e becos apertados eram a principal forma de expressão. A bola, muitas vezes remendada e pesada de lama, era o centro de um universo onde as regras eram flexíveis e a força de vontade, a agilidade e a capacidade de se impor eram tão valorizadas quanto a técnica. Era um futebol cru, onde um empurrão não era falta, mas sim parte integrante da dança, e onde cada golo era uma vitória não só para a equipa, mas para a própria alma. No recreio da escola, a sua personalidade forte começou a manifestar-se. Vinnie não era de levar desaforos para casa. Se via uma injustiça, ou se sentia que a sua voz não era ouvida, a sua tendência para a confrontação emergia, não por maldade intrínseca, mas por um desejo visceral de provar o seu valor, de mostrar que não seria subjugado. Os seus amigos, e por vezes os seus adversários, aprendiam rapidamente que Vinnie Jones era uma força a ser reconhecida, um miúdo com uma energia que parecia exigir um palco maior para se desenrolar. A sua resiliência, forjada nas pequenas batalhas diárias da infância, era a armadura que usaria nos anos vindouros. Os cheiros da casa da família Jones eram reconfortantes, o vapor do chá forte pela manhã, o aroma de um assado de domingo que prometia calor e sustento, e o toque metálico da máquina de costura da mãe, um som constante que pontuava as tardes. As conversas à mesa eram sobre o trabalho, as contas e, inevitavelmente, o futebol. O pai de Vinnie, um homem de poucas palavras, mas de determinação férrea, incutiu-lhe o valor do esforço e da disciplina. Vinnie absorvia tudo, observando o mundo ao seu redor, sentindo a pressão súbita de ter de ser alguém, de se destacar num mar de rostos trabalhadores. A sua energia latente, uma espécie de motor interno que o impulsionava, estava sempre presente, esperando o momento certo para explodir, para se transformar em algo palpável, algo que o mundo pudesse ver e sentir. À medida que os anos da infância se desvaneciam, as aspirações de Vinnie começaram a cristalizar-se no futebol. Não era apenas um passatempo, era uma vocação que o chamava, um caminho onde a sua força e a sua combatividade podiam ser canalizadas. Aos 18 anos, em 1983, a transição do futebol juvenil para o não profissional foi um choque de realidade. O glamour era inexistente. O Wealdstone Football Club, um nome que soava a pedra e resiliência, tornou-se o seu novo campo de batalha. Os campos do futebol não profissional eram um universo à parte. Longe dos relvados imaculados da elite, estes eram espaços onde a relva escassa se misturava com a lama em dias chuvosos, onde a poeira levantava nuvens em tardes secas de verão. As bancadas eram simples, muitas vezes apenas degraus de cimento ou velhas tábuas de madeira, e os adeptos, embora em menor número, eram fervorosos, ruidosos, e não hesitavam em expressar a sua opinião sobre cada passe falhado ou cada entrada mais dura. O cheiro a linimento e a suor rançoso nos balneários apertados era tão familiar quanto o aroma à cerveja barata que pairava no ar após o apito final. Vinnie encontrou um jogo sem filtros, onde a paixão se misturava com a necessidade de sobreviver.
Não havia contratos milionários, nem patrocínios. A cada entrada, a cada corrida, a cada disputa de bola, Vini sentia o peso da realidade. Era um campo de treino brutal, mas eficaz, para a reputação que viria a construir. Os adversários eram duros, sem remorsos, e Vini aprendeu rapidamente que, para ser notado, para não ser engolido pela voragem, teria de ser ainda mais. Os seus tackles eram implacáveis, a sua presença em campo, intimidadora. Não era apenas sobre ganhar a bola, era sobre ganhar a batalha psicológica, sobre impor a sua vontade. As dificuldades financeiras eram uma constante. O futebol não profissional não pagava as contas. Assim, Vini dividia o seu tempo entre os treinos e os jogos, e uma série de trabalhos duros e sem glamour. Desde a construção civil, onde os seus músculos se desenvolveram ainda mais sob o peso de tijolos e sacos de cimento, até a trabalhos de jardinagem, onde as suas mãos ficavam calejadas e a sua pele curtida pelo sol e pelo vento. Acordava antes do amanhecer, o corpo dorido, a mente dividida entre as obrigações do presente e o sonho de um futuro no futebol profissional. A frustração era um companheiro constante. Via jogadores com menos determinação, mas talvez mais sorte ou conexões, a ascender. Mas a sua ânsia de subir, de provar que pertencia àquele mundo, era mais forte do que qualquer desânimo. A cada domingo, nos campos enlameados, Vini Jones não era apenas um jogador, era um guerreiro. A sua determinação era visível em cada fibra do seu ser, em cada veia saltada no pescoço, em cada olhar fixo no adversário. A necessidade de se impor fisicamente não era uma escolha, era uma exigência do ambiente, uma tática de sobrevivência que se tornaria a sua marca registrada. Ele sentia que tinha algo a provar, não apenas aos treinadores e olheiros que ocasionalmente apareciam, mas a si mesmo. Queria deixar a sua marca, não apenas com golos, mas com uma presença que ninguém pudesse ignorar. Era o seu caminho, o único que conhecia, e ele estava determinado a percorrê-lo até o fim, por mais espinhoso que fosse. Foi em 1986 que a dureza do futebol não profissional finalmente começou a dar frutos. O telefone tocou, e do outro lado da linha estava o Wimbledon Futebol Clube. O nome, para Vini, soava algo diferente, talvez até um pouco excêntrico. Mal sabia ele que estava prestes a entrar num mundo que não só aceitaria a sua natureza combativa, mas que a celebraria e a elevaria a um novo patamar. A sua contratação pelo Wimbledon não foi apenas uma mudança de clube, foi uma entrada num culto, naquilo que viria a ser conhecido como a Crazy Gang. A viagem até o Wimbledon foi percorrida com uma mistura de nervosismo e excitação. As paisagens urbanas de Watford deram lugar a subúrbios mais verdes, mas a essência do futebol, Vini sabia, permaneceria a mesma: a paixão, a competição, a busca pela vitória. Ao chegar, percebeu de imediato que o Wimbledon não era um clube comum. Não tinha a história gloriosa de outros gigantes, nem a opulência de alguns dos seus rivais. O que tinha era uma identidade feroz, forjada na adversidade e na ousadia de um grupo de jogadores que se recusava a conformar-se. O balneário do Wimbledon era um caldeirão de personalidades. John Fashanu, com a sua presença imponente e gargalhadas estrondosas. Dennis Wise, o capitão, um líder nato com uma competitividade que beirava a obsessão. E Bob Gould, o treinador, um homem que parecia ter a rara capacidade de domar e ao mesmo tempo libertar a energia selvagem daqueles homens. Vini Jones, que sempre se sentira um pouco à margem nos seus clubes anteriores, encontrou ali um sentido de pertença quase imediato. A sua natureza combativa, que em outros lugares poderia ser vista como um problema, era ali um trunfo, uma qualidade aplaudida e encorajada. A cultura da Crazy Gang era de camaradagem robusta e irreverência. As brincadeiras eram lendárias, os rituais de iniciação, inesquecíveis, e o respeito era conquistado não só com talento, mas com caráter e a capacidade de se aguentar no meio daquele turbilhão. Vini sentiu-se em casa. Pela primeira vez num ambiente profissional, não precisava de esconder as suas arestas. Podia ser ele próprio, e isso era libertador. A energia que antes parecia latente, agora tinha um canal para fluir, uma equipa que a compreendia e a valorizava.
Os treinos eram intensos, os jogos, ainda mais. A filosofia era simples: intimidar o adversário, jogar com o coração e com a mente, e nunca recuar. Vini Jones encaixou-se como uma luva. A atmosfera era vibrante, quase elétrica, com personalidades fortes a colidirem e a complementarem-se, criando uma sinergia única que os tornava mais do que a soma das suas partes. A excitação de fazer parte de algo tão singular, e a sensação de finalmente ter encontrado o seu lugar, preenchiam-no de um renovado sentido de propósito. Ele era um membro da Crazy Gang, e estava pronto para deixar a sua marca no futebol inglês. Os primeiros jogos de Vini Jones com a camisola do Wimbledon em 1987 foram um prenúncio do que estava por vir. Não demorou para que a sua reputação de "homem durão" fosse cimentada. A cada entrada, a cada disputa de bola no meio-campo, Vini não só procurava recuperar a posse, mas também deixava sua marca no adversário, uma espécie de lembrete físico da sua presença implacável. Os seus tackles eram mais do que meras interseções, eram declarações de intenções, muitas vezes no limite do que era permitido, mas raramente punidos com severidade suficiente para o dissuadir. A arena de futebol tornava-se um palco tenso e imprevisível quando Vini estava em campo. Os adeptos, tanto os do Wimbledon como os dos adversários, sabiam que cada jogo com ele era um espetáculo de agressividade controlada. Havia um burburinho de antecipação a cada vez que ele se aproximava de um jogador rival, uma sensação de que algo memorável, ou talvez infame, estava prestes a acontecer. Os mídia começaram a reparar. Os jornalistas desportivos, sempre em busca de uma boa história, encontraram em Vini Jones um personagem que dividia opiniões. Para alguns, era o vilão que personificava a face mais bruta do futebol. Para outros, era o herói que defendia a honra da sua equipa com uma ferocidade admirável. Vini, por seu lado, abraçava o papel que lhe era atribuído. Sentia uma confiança crescente a cada confronto ganho, a cada adversário que hesitava em disputar uma bola com ele. A sua persona não era uma fachada, era uma extensão da sua própria natureza, agora amplificada e legitimada pelo contexto do futebol profissional. Ele usava a sua reputação para intimidar, para influenciar o jogo antes mesmo de a bola ser pontapeada. Uma simples troca de olhares, um empurrão na linha de fundo, um comentário sussurrado ao ouvido, tudo fazia parte do seu arsenal psicológico. Havia uma satisfação visceral em ser eficaz, mesmo que controverso. Os seus colegas de equipa, os outros membros da Crazy Gang, entendiam-no. Eles sabiam que a agressividade de Vini era uma ferramenta, uma parte essencial da sua estratégia coletiva. John Fashanu e Dennis Wise, entre outros, viam nele um espelho das suas próprias ambições e métodos. Juntos, formavam um bloco inquebrável, uma unidade onde a lealdade era absoluta e a recusa em perder era um credo. Vini não se importava com o que os críticos diziam. A sua mente estava focada na próxima disputa, no próximo adversário, na próxima oportunidade de provar que a sua forma de jogar, por mais pouco ortodoxa que fosse, era a mais eficaz. A cada jogo, a sua lenda crescia, e com ela, a certeza de que ele estava no caminho certo, no lugar certo, a fazer exatamente o que tinha de fazer. O ano de 1988 marcou o auge da Crazy Gang e, por extensão, o ponto mais alto da carreira inicial de Vini Jones. A Taça de Inglaterra, a competição mais antiga e prestigiada do mundo, tornou-se o palco para uma das maiores surpresas da história do futebol inglês. O Wimbledon, um clube que tinha subido de divisão em divisão a um ritmo vertiginoso, enfrentaria o imponente Liverpool, uma equipa que dominava o futebol inglês e europeu há anos, um verdadeiro Golias com um historial de glória e um talento inquestionável. A atmosfera que antecedeu a final era eletrizante, tingida por uma narrativa de David contra Golias que capturava a imaginação de todo o país. Ninguém, para além dos mais fervorosos adeptos do Wimbledon, dava uma chance à Crazy Gang. Os mídia pintavam o quadro de um massacre iminente, com o Liverpool a ser o epítome da arte e da técnica, e o Wimbledon, o símbolo da força bruta e da tática não convencional. Mas era precisamente nessa subestimação que a força do Wimbledon residia. Os jogadores,
incluindo Vini, alimentavam-se do ceticismo, transformando-o em combustível para a sua determinação. O dia 14 de maio de 1988, no icônico estádio de Wembley, estava carregado de tensão. O relvado verde parecia um tapete real, mas para Vini Jones, era mais um campo de batalha. O rugido da multidão, um mar de cores e emoções, era ensurdecedor. Vini entrou em campo com a sua habitual postura desafiadora, os olhos fixos nos adversários, no lendário Liverpool. Sabia que a sua missão era clara: desestabilizar, intimidar e lutar por cada centímetro do terreno. O jogo foi uma demonstração da filosofia do Wimbledon. Vini Jones, no meio-campo, era uma muralha inabalável. Os seus tackles eram precisos e brutais, quebrando o ritmo e a fluidez do jogo do Liverpool. Cada disputa de bola era uma guerra pessoal, e Vini não recuava. O momento culminante chegou com o golo de Lauri Sanches, um cabeceamento que silenciou os adeptos do Liverpool e fez explodir os do Wimbledon. A partir daí, foi uma batalha de resistência, com Vini e os seus colegas a defenderem com uma ferocidade quase desesperada. O apito final foi um som de pura euforia. O improvável tinha acontecido. O Wimbledon, a Crazy Gang, tinha derrotado o gigante. As imagens de Vini Jones e Dennis Wise a abraçarem-se, de John Fashanu a erguer a taça, tornaram-se icônicas. O relvado de Wembley, palco de tantas glórias, testemunhava a vitória da paixão, da determinação e da tática não convencional sobre o talento puro. Era um momento de reconhecimento da singularidade daquela equipa, um grupo de desajustados que tinha provado que a vontade podia mover montanhas. Para Vini Jones, a sensação de erguer a taça de Inglaterra era indescritível. Era a validação de todo o seu esforço, de todas as suas lutas nos campos enlameados do futebol não profissional, de todas as vezes que foi criticado pela sua abordagem. Era a prova de que a filosofia da Crazy Gang, a sua filosofia podia levar ao sucesso. O orgulho era imenso, a alegria, contagiante. As celebrações no balneário, com a água a escorrer e as gargalhadas a ecoar, foram um turbilhão de emoções. Vini sentia-se no topo do mundo, um campeão, um herói improvável. Aquele era o seu momento de glória, o reconhecimento de que o seu caminho, por mais controverso que fosse, tinha valido a pena. Era o auge da sua carreira inicial, um marco inesquecível que cimentava o seu lugar na história do futebol e, sem o saber, abria portas para um futuro ainda mais inesperado. Se gostou desta imersão nos primórdios da lenda de Vini Jones, não perca os próximos capítulos desta fascinante jornada. Subscreva o nosso canal para continuar a acompanhar a história de um homem que desafiou as convenções e deixou uma marca indelével no futebol e para além dele. A euforia da vitória na Taça de Inglaterra, o sabor adocicado da glória e o barulho ensurdecedor dos cânticos de Wembley ainda ecoavam na mente de Vini Jones. O ano de 1988 havia sido o clímax de uma ascensão improvável, mas o futebol, como a vida, era um rio em constante fluxo. Em 1989, o chamado de um novo desafio surgiu, e com ele, a promessa de um palco diferente. O Leeds United, um clube com uma história rica e uma base de adeptos fervorosa, acenava, e Vini, impulsionado pela ambição e pelo desejo de provar a sua valia para além dos limites da Crazy Gang, aceitou a transferência. A mudança para Leeds foi mais do que uma simples troca de camisola, foi uma transição para um mundo com regras subtilmente diferentes. Longe da anarquia controlada do Wimbledon, o ambiente em Elland Road era mais formal, mais estruturado, e carregava o peso de expectativas diferentes. A sombra da sua persona de homem durão, forjada nas batalhas do sul de Londres, era vista com alguma desconfiança na nova casa. Os adeptos de Leeds, embora ávidos por sucesso, esperavam uma certa dose de decoro, um amadurecimento no seu jogo que talvez não estivesse totalmente alinhado com a sua natureza intrínseca. Vini sentiu o ar de expectativa misturado com ceticismo pairar sobre ele desde o primeiro treino. Os olhares dos novos colegas de equipa, a postura mais reservada da direção, a forma como os jornalistas locais o abordavam, tudo indicava que ele estava sob um escrutínio mais intenso.
O balneário de Leeds não tinha a mesma efervescência irreverente do Wimbledon. Havia respeito, claro, mas faltava aquela cumplicidade quase tribal, aquela aceitação incondicional da sua ferocidade. Vini, por vezes, sentia-se como um lobo solitário a tentar integrar-se numa alcateia com rituais diferentes. A sua ambição, contudo, era um motor poderoso. Queria provar que não era apenas um bruiser, um mero arruaceiro em campo. Acreditava que o seu jogo tinha profundidade, que a sua capacidade de desarmar e de intimidar era uma arte por si só, e não apenas um instinto bruto. Mas a sua natureza intrínseca, a energia que o impulsionava a ir sempre ao limite, continuava a desafiar a adaptação. Havia momentos em que se esforçava para conter os seus impulsos, para polir as suas arestas, apenas para sentir uma frustração crescente, como se estivesse a trair a sua própria essência. Os jogos em Leeds eram uma montra dessa tensão interna. Os tackles de Vini continuavam poderosos, os seus confrontos, inevitáveis. Mas agora, havia uma tentativa consciente de ser mais limpo, de evitar as controvérsias que o seguiam como uma sombra. No entanto, a reputação precedia-o. Cada falta, por mais trivial que fosse, era ampliada, cada cartão amarelo, um lembrete público da sua imagem. A imprensa, sempre pronta a reviver o passado, comparava o novo Vini com o antigo, procurando sinais de recaída. Ele sentia o peso da camisa, a pressão de uma história que não era a sua, e a necessidade de se encaixar numa cultura que, por vezes, parecia rígida demais para ele. A incerteza pairava, uma nuvem cinzenta sobre os seus ombros. Será que ele conseguiria ser o jogador que esperavam? Ou será que a sua verdadeira identidade estava destinada a permanecer ligada a Crazy Gang, um capítulo glorioso mas talvez único na sua carreira? Os dias em Leeds, e mais tarde no Sheffield United, foram marcados por essa busca por um novo equilíbrio, uma tentativa de harmonizar a sua alma indomável com as exigências de um futebol que, aos poucos, começava a mudar. A passagem por Leeds e Sheffield United foi um período de aprendizagem, mas também de uma certa inquietação. Vini Jones sentia-se um pouco deslocado, como uma peça de um puzzle que não encaixava perfeitamente naquelas novas configurações. A sua energia, que no Wimbledon era um catalisador, por vezes parecia ser um obstáculo noutros balneários. Foi então que, em 1991, o destino o chamou de volta para casa. O regresso ao Wimbledon Futebol Clube não foi apenas uma transferência, foi um reencontro com a sua identidade, uma volta às raízes que ele, sem saber, tanto ansiava. A viagem de regresso ao Wimbledon parecia carregar um significado mais profundo. As ruas familiares, os edifícios que conhecia, o próprio ar que respirava, tudo parecia acolhedor. Ao atravessar os portões do clube, Vini sentiu uma onda de alívio. O balneário, embora talvez não tão frenético como nos dias de glória da Taça de Inglaterra, ainda possuía a sua alma. Os rostos eram familiares, as brincadeiras, embora um pouco mais contidas, ainda existiam. Era como se nunca tivesse saído. A sensação de regresso a casa era palpável. A lealdade e a familiaridade prevaleciam sobre a formalidade. Os colegas de equipa, alguns dos quais ele tinha deixado para trás, receberam-no de braços abertos. Não havia ceticismo, nem olhares de desconfiança. Havia reconhecimento, uma compreensão tácita de quem ele era e do que trazia para a equipa. O treinador, Joe Kinnear, que tinha sido uma figura influente na era Crazy Gang, entendia a sua natureza e sabia como extrair o melhor dela. Vini sentiu-se novamente no seu elemento. A pressão para se conformar, para amadurecer o seu jogo de uma forma que o descaracterizava, desapareceu. Em Wimbledon, a sua identidade em campo era plenamente reafirmada e esperada. A sua ferocidade, a sua combatividade, a sua capacidade de intimidar os adversários, tudo isso era um ativo, não um passivo. A confiança de Vini foi revigorada, e a sua abordagem ao jogo, que em outros clubes tentara polir, voltou a ser crua e implacável. Havia um renovado sentido de propósito em cada treino, em cada jogo. Ele podia expressar a sua personalidade em campo sem as restrições que sentira noutros lugares.
A liberdade de ser Vini Jones, sem filtros, era inebriante. Os relvados de Wimbledon, por mais gastos que estivessem, eram o seu santuário, o lugar onde a sua alma de guerreiro encontrava paz e expressão. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa, e ele estivesse de volta ao ponto onde era mais autêntico, mais eficaz. A Crazy Gang podia ter perdido um pouco do seu brilho inicial, mas a sua essência, e a essência de Vini, permaneciam intactas, prontas para as próximas batalhas. E uma dessas batalhas estava prestes a tornar-se lendária, um momento que cimentaria a sua imagem na memória coletiva do futebol. O outono de 1991 trouxe consigo um ar fresco e a promessa de uma nova temporada de futebol, mas ninguém poderia prever que um jogo aparentemente comum entre Newcastle United e Wimbledon se tornaria o palco de um dos incidentes mais infames e icônicos da história do futebol inglês. A tensão pré-jogo já era palpável, como sempre acontecia quando o Wimbledon, com a sua reputação de Crazy Gang, entrava em campo. Mas naquele dia, no St. James' Park, havia um jogador em particular que seria o foco da atenção de Vini Jones, Paul Gascoigne, ou Gaza, como era carinhosamente conhecido. Gaza era um artista, um virtuoso com a bola nos pés, um talento excepcional que combinava genialidade com uma personalidade excêntrica e muitas vezes brincalhona. Vini, por outro lado, era o antídoto, o destruidor, o homem que habitava as sombras do meio-campo para anular a criatividade adversária. O confronto entre os dois era inevitável, um choque de estilos e personalidades que prometia faíscas. O jogo começou com a intensidade esperada, mas a atmosfera no relvado estava carregada de uma eletricidade diferente. Vini Jones, com os seus olhos azuis fixos em Gascoigne, sentia a necessidade de o dominar psicologicamente, de o tirar do seu jogo. Cada carrinho, cada empurrão, cada palavra sussurrada era uma tentativa de desestabilizar o maestro do Newcastle. Gaza, por seu lado, respondia com a sua habitual mistura de talento e provocação, um sorriso maroto nos lábios que Vini interpretava como um desafio pessoal. E então, aconteceu. Num lance no meio-campo, com a bola já longe, Vini Jones aproximou-se de Gascoigne. Ninguém esperava o que viria a seguir. Num ato de pura impulsividade, uma manifestação visceral do seu instinto competitivo e do desejo de impor a sua vontade, Vini agarrou os testículos de Gaza. Não foi um empurrão, nem um puxão de camisola. Foi um aperto firme, um gesto chocante e sem precedentes que parou o jogo, literalmente, e fez os corações de todos os presentes saltarem. O rosto de Gascoigne, capturado numa fração de segundo, era uma mistura de dor, surpresa e incredulidade. O árbitro, perplexo, apitou, e os jogadores de ambas as equipas correram para a cena, alguns em protesto, outros em choque. O público, inicialmente em silêncio, explodiu numa mistura de assobios, risos nervosos e exclamações. As câmaras de televisão, sempre atentas, capturaram o momento em toda a sua crueza, e um fotógrafo, com a sorte dos deuses, imortalizou a cena num clique que se tornaria uma das imagens mais icônicas e controversas da história do futebol. Aquele aperto, aquele gesto, foi mais do que uma mera falta, foi uma declaração, um momento de choque e escândalo que transcendeu o campo de futebol. A tensão em campo explodiu num ato de provocação que definiu a imagem pública de Vini Jones de uma forma indelével. Ele agiu por instinto, sim, mas as consequências do seu ato seriam muito maiores do que ele poderia ter previsto. A notoriedade que aquele incidente gerou perseguir-lhe ia, para o bem e para o mal, marcando-o para sempre na memória coletiva como o homem que agarrou os testículos de Gaza. O apito final daquele jogo em Newcastle foi abafado pelo burburinho que já se formava, uma onda que rapidamente se transformaria num tsunami mediático. A fotografia do incidente com Gascoigne, com Vini Jones a agarrar a virilha do adversário, estampava as primeiras páginas de todos os jornais no dia seguinte. Era uma imagem chocante, quase caricatural, que rapidamente se tornou um símbolo do lado mais selvagem e controverso do futebol inglês. A avalanche de cobertura mediática foi implacável e imediata.
Vini Jones tornou-se, da noite para o dia, uma figura polarizadora, um nome que se debatia em todas as mesas de café, nos balcões dos pubs e nos estúdios de televisão. Para alguns, ele era o epítome do antidesportivismo, um tag que desonrava o jogo bonito. Os críticos, com a sua caneta afiada, pintavam-no como um bárbaro, um perigo para a integridade do desporto. A Football Association rapidamente abriu uma investigação, e a pressão para punir Vini era imensa. Mas, curiosamente, para outros, ele era um herói. Os adeptos do Wimbledon, e muitos outros que apreciavam a sua irreverência e a sua abordagem sem rodeios, viam nele um ícone, um homem que ousava desafiar as convenções e a hipocrisia do futebol moderno. As bancadas rivais, embora o vaiassem, não conseguiam ignorá-lo. Havia um fascínio perverso pela sua audácia, uma admiração pela sua recusa em recuar, mesmo diante da condenação pública. A sua imagem de bad boy não foi apenas cimentada, foi elevada a um novo patamar, tornando-se quase uma marca registrada. O circo mediático era incessante. Jornais e programas de televisão debatiam a moralidade do futebol, a violência em campo e o papel de jogadores como Vini Jones. Ele era convidado para entrevistas, onde, com a sua habitual franqueza, defendia as suas ações, por vezes com um sorriso irônico, outras vezes com uma seriedade desafiadora. No fundo da sua mente, Vini sentia o peso da atenção, a pressão de ser constantemente o centro das atenções, o vilão ou o herói, dependendo da perspectiva. Havia uma mistura de desafio e resignação no seu psicológico. Ele sabia que a sua persona era agora inseparável da sua identidade pública. O incidente com Gascoigne tinha sido um ponto de não retorno. Mas, estranhamente, havia também um certo orgulho em ser único, em ser inconfundível, mesmo que controverso. Ele não queria ser como os outros, os jogadores, certinhos, que evitavam a polêmica. Vini Jones era Vini Jones, e aquele incidente, por mais infame que fosse, era uma parte inegável de quem ele era. A sua reputação, agora gravada a ferro e fogo na consciência pública, seria um fardo e uma bênção, abrindo portas e fechando outras, mas nunca o deixando passar despercebido. E ele estava pronto para carregar esse fardo, para enfrentar as consequências, pois sabia que, no fundo, era exatamente isso que o tornava quem era. A imagem de bad boy, de Vini Jones, cimentada pelo incidente com Gascoigne, não demorou a ser capitalizada. Em 1992, surgiu a oportunidade de lançar um vídeo que prometia mergulhar nas táticas de intimidação do futebol, Soccer's Hard Man. Para Vini, era uma chance de lucrar com a sua fama, de transformar a sua persona controversa em algo tangível, um produto para os adeptos que o admiravam. Ele aceitou o convite para narrar e glorificar as táticas de jogo duro, em campo, sem prever a tempestade que se abateria sobre ele. O vídeo era uma compilação de tackles brutais, confrontos acalorados e momentos de tensão máxima, tudo embalado com a voz grave e autoritária de Vini Jones. Ele não se limitou a narrar, ofereceu conselhos sobre como cometer faltas de forma eficaz, como intimidar adversários e como usar a agressividade como uma ferramenta estratégica. Era uma celebração da sua filosofia de futebol, um manual para os que viam o jogo como uma batalha física e psicológica. O cheiro a linimento e a relva molhada, a fúria dos confrontos, tudo era evocado nas imagens e palavras. O lançamento de Soccer's Hard Man foi recebido com uma mistura de entusiasmo pelos seus fãs e de indignação pelas autoridades do futebol. A atmosfera geral era de um puritanismo crescente no desporto, uma tentativa da Football Association de polir a imagem do futebol inglês, manchada por incidentes de violência dentro e fora dos relvados. O vídeo de Vini Jones foi visto como uma afronta direta a esses esforços, uma glorificação do que a fã tentava erradicar. A reação da fã foi swift e furiosa. O vídeo, para eles, não era apenas mau gosto, era uma incitação à violência, uma violação flagrante dos valores do desporto e da conduta desportiva. Os gabinetes da fã, com os seus papéis empilhados e o cheiro a café frio, fervilhavam de debates acalorados. A indignação era oficial e generalizada.
Graham Taylor, o selecionador da Inglaterra, expressou publicamente a sua preocupação com a conduta e a imagem de jogadores como Vinnie Jones, receando que maculassem a reputação do futebol inglês no cenário internacional. Vinnie, por seu lado, talvez subestimasse as consequências. Ele encarava o vídeo como uma extensão da sua identidade, uma forma autêntica de mostrar o seu lado do jogo. Havia uma certa rebeldia em desafiar abertamente as autoridades, em dizer, este sou eu, e é assim que jogamos. Mas essa rebeldia levou a um conflito direto com o sistema. A fã, determinada a impor ordem e decência, não hesitou. A sanção foi pesada e imediata. Vinnie Jones foi suspenso do futebol profissional, uma punição que ecoou por todo o país. O som do martelo a bater, figurativamente, parecia ressoar nos seus ouvidos. A sua carreira, que parecia ter encontrado um novo fôlego no regresso ao Wimbledon, foi subitamente travada. Aquele vídeo, que ele vira como uma oportunidade, tornou-se o catalisador de uma das maiores crises da sua vida profissional. A sua psicologia mergulhou numa mistura de choque e raiva. Ele sentia-se injustiçado, mas ao mesmo tempo, sabia que tinha empurrado os limites. A suspensão não era apenas uma punição, era um ultimato, uma mensagem clara de que o futebol, como instituição, estava farto da sua persona. E, de repente, Vinnie Jones encontrava-se num limbo, forçado a confrontar as ramificações das suas ações e a sua imagem pública, que agora ameaçava destruir a própria carreira que ele tanto amava. A suspensão, anunciada em tons graves e irrevogáveis pela Football Association, caiu sobre Vinnie Jones como uma sentença. Não foi apenas uma proibição de jogar, foi uma excomunhão, um corte abrupto daquele que era o seu mundo, o seu campo de batalha, a sua forma de vida. O ar à sua volta parecia adensar-se, carregado de condenação e incerteza, como se o próprio futebol, a instituição que ele tanto amava e desafiava, lhe virasse as costas. O cheiro a relva, a suor e a linimento, tão familiar, foi substituído pelo aroma frio e metálico da traição. Naquele ano de 1992, o silêncio que se seguiu à notícia era quase mais ensurdecedor do que o clamor público. Vinnie sentiu-se como um pugilista no canto do ringue, atordoado por um golpe inesperado. Os jornais, antes ávidos por cada detalhe da sua controvérsia, agora pareciam regozijar-se com a sua queda, pintando-o como um exemplo do que não devia ser no desporto. Ele sentia o peso dos olhares, mesmo quando estava sozinho no seu carro, a conduzir pelas ruas cinzentas de Londres. Cada semáforo vermelho, cada parada, era uma oportunidade para sua mente divagar, para se questionar. A frustração era um nó apertado no estômago. Como puderam eles, os burocratas de gabinetes climatizados, entender a essência do seu jogo, a paixão bruta que o impulsionava? O vídeo, Soccer's Hard Man, que ele vira como uma piada, uma forma de capitalizar a sua imagem, tornara-se a sua própria guilhotina. Um toque de arrependimento começava a insinuar-se, uma sensação amarga de que talvez tivesse ido longe demais, que a sua rebeldia o levara a um beco sem saída. A suspensão representava um ultimato. O futebol, o seu vício, o seu propósito, ameaçava virar-lhe as costas de forma definitiva. Ele imaginava os relvados verdes, os adeptos a rugir, a adrenalina a correr nas veias, e uma dor aguda perfurava-o. Ser afastado do jogo que amava era um castigo mais cruel do que qualquer multa. Uma sensação de isolamento começou a envolvê-lo, como se estivesse preso numa bolha, separado do mundo que o definia. Noites insones passavam-se a revirar na cama, o teto escuro a servir de tela para um filme de "e se?". E se não tivesse feito o vídeo? E se tivesse sido mais contido, mais politicamente correto, no incidente com Gascoigne? Mas a sua natureza rebelde resistia a esses pensamentos. Ele era quem era. A sua combatividade, a sua ferocidade, a sua recusa em recuar eram essas as qualidades que o tinham levado até ali, que o tinham feito erguer a taça de Inglaterra. Como poderia renegá-las? A sua esposa, Tania, era a sua rocha, a única voz de razão no meio do turbilhão. Ela ouvia-o desabafar, via a dor nos seus olhos, e lembrava-lhe da sua força, da sua resiliência. Vinnie,
Tu não és um homem que desiste, dizia ela, a voz calma, mas firme. Vais encontrar uma forma. Sempre encontras. As palavras dela eram um bálsamo, mas a ferida era profunda. A necessidade de reavaliar tudo era premente. A sua imagem, que antes era uma ferramenta, agora parecia uma jaula. Tinha de haver um caminho de volta, uma forma de provar que ainda tinha valor, que a sua história no futebol não podia terminar assim, com um banimento ignominioso. A suspensão era um ponto de viragem, um abismo à beira do qual Vini Jones se encontrava, forçado a olhar para dentro, para o homem por trás da persona, e a decidir que tipo de guerreiro queria ser a seguir. A frustração dava lugar a uma determinação fria, a um desejo ardente de lutar, não apenas contra os adversários em campo, mas contra o próprio sistema que o queria ver cair. O ano de 1993 amanheceu com a promessa de um recomeço, mas a sombra da suspensão ainda pairava, um espectro que Vini Jones estava determinado a afastar. A sua mente, antes consumida pela frustração, agora fervilhava com a resiliência inata que o caracterizava. Não era de desistir. A dor de ser afastado do jogo que amava transformou-se em combustível, em uma determinação férrea para provar que os seus críticos estavam errados. Ele lutaria para reabilitar a sua imagem, não para se tornar um jogador bonzinho, mas para mostrar que o seu valor ia além das manchetes sensacionalistas. A busca por um novo clube foi um processo tortuoso. As portas que antes se abriam com facilidade, agora estavam entreabertas, ou completamente fechadas, com os clubes a ponderar os riscos de contratar um jogador com a sua reputação. O telefone tocava menos, e as conversas eram mais cautelosas. Vini sentia o escrutínio constante, os olhares de desconfiança por parte dos diretores e até de alguns treinadores. Cada movimento seu era observado, cada declaração, analisada. A sua tentativa de se reformar era recebida com ceticismo, como se estivesse a atuar, a fingir uma mudança que não era genuína. Foi Terry Venables, o respeitado treinador do Queen's Park Rangers, quem lhe estendeu a mão. Venables, um homem com uma visão diferente, via para além da persona de bad boy. Ele via a intensidade, a paixão, a vontade de vencer que Vini possuía. Acreditava que, com a orientação certa, essa energia poderia ser canalizada para um desempenho positivo. A transferência para o QPR foi um sopro de ar fresco, uma segunda oportunidade. No balneário do QPR, a atmosfera era diferente da do Wimbledon, mas Vini sentiu um acolhimento. A pressão era grande, mas havia uma expectativa de que ele contribuísse com a sua experiência e, sim, com a sua combatividade, mas de uma forma mais controlada. Vini esforçou-se. Tentou encontrar um equilíbrio entre a sua natureza combativa e a necessidade de conformidade. Os tackles continuavam fortes, mas tentava ser mais seletivo, mais calculista. As discussões com os adversários eram menos explosivas, mais táticas. Era uma tensão interna constante, uma batalha entre quem ele era e quem se esperava que ele fosse. Ainda assim, a sua reputação precedia-o. Cada cartão amarelo, cada falta mais dura, era amplificada pela imprensa, que parecia sempre à espreita de um deslize. Vini Jones regressa aos velhos hábitos, gritavam as manchetes, mesmo quando o incidente era menor. Ele sentia a injustiça, mas sabia que tinha de viver com as consequências das suas ações passadas. Mais tarde, em 1995, a sua jornada levou-o ao Chelsea. Outro clube de topo, outra oportunidade para se provar. No Chelsea, com a sua história de jogadores temperamentais, Vini encontrou um ambiente que, de certa forma, se adequava à sua intensidade. Mas a luta continuava. A cada jogo, ele tinha de se controlar, de pensar antes de agir, de canalizar a sua raça para o benefício da equipa sem cruzar a linha. Ele sentia o olhar atento dos árbitros, que pareciam ter uma lupa sobre ele. Os adeptos, tanto os do Chelsea como os adversários, reagiam a cada um dos seus movimentos. Os cânticos sobre o Homem Durão ainda ecoavam, mas agora, Vini tentava transformar essa energia, usá-la para galvanizar a sua própria equipa. Havia momentos de sucesso, de brilho, onde a sua experiência e a sua capacidade de desarmar adversários eram cruciais para a vitória.
Mas a sua mente ativa não parava. Para além do campo, Vini começava a ponderar sobre o futuro, sobre o que viria a seguir. A sua vida era uma série de desafios, e ele sabia que o futebol, por mais que o amasse, não seria eterno. A luta para se adaptar, para encontrar um novo equilíbrio, era também uma preparação, uma forma de moldar o homem que se tornaria, um homem que, mesmo sob escrutínio, nunca perderia a sua essência. A resiliência era a sua bússola, a determinação em provar os seus críticos errados, o seu motor. E, sem o saber, essa luta para reabilitar a sua imagem no futebol estava a prepará-lo para uma transformação ainda mais surpreendente. O calendário marcava 1995, e os anos de batalhas nos relvados começavam a deixar as suas marcas em Vini Jones. O corpo, antes uma máquina imparável de energia e agressividade, começava a ressentir-se. Os joelhos, os tornozelos, as costas, cada articulação, cada músculo carregava o peso de anos de tackles implacáveis, de corridas incansáveis e de confrontos físicos. A dor, que antes era uma companheira discreta, agora tornava-se mais persistente, um lembrete constante da finitude da sua carreira de atleta de alta competição. As suas últimas épocas como futebolista profissional, que o levaram ao Sheffield United, eram tingidas por uma aura de crepúsculo. Vini sentia a melancolia que acompanha o fim de uma era. No balneário, observava os jogadores mais jovens, com a sua energia inesgotável e a sua visão de futuro, e reconhecia que o seu tempo estava a chegar ao fim. A chama que ardia tão intensamente no seu interior ainda estava lá, mas o corpo já não respondia com a mesma agilidade, com a mesma explosão de outrora. Os treinos eram mais cansativos, os jogos, mais exigentes. Ele ainda dava tudo, com a sua característica ferocidade, mas a recuperação era mais lenta, a dor, mais profunda. A sua mente, sempre ativa e irrequieta, começava a ponderar o que viria a seguir. O que faria um homem como ele, cuja identidade estava tão intrinsecamente ligada ao futebol e à persona de homem durão, quando as chuteiras fossem penduradas? Havia uma sensação de nostalgia pelo que estava a terminar, pelos rugidos da multidão, pela camaradagem crua do balneário, pela adrenalina de um jogo decisivos. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade ardente pelo desconhecido começava a tomar conta dele. Vini não era um homem de ficar parado, de se resignar ao papel de ex-atleta esquecido. A sua mente procurava novos desafios, novas arenas onde a sua energia e a sua personalidade única pudessem ser capitalizadas. Ele passava horas a refletir, a olhar para o céu cinzento de Sheffield, a pensar na sua jornada desde os campos enlameados de Watford até o Wembley. A sua vida tinha sido uma série de reinvenções, de superações. A sua persona, embora controversa, era inegavelmente poderosa, uma marca. Talvez houvesse outros palcos onde essa força pudesse ser exibida, onde a sua presença intimidadora e o seu carisma bruto pudessem encontrar um novo propósito. A conversa com Tania tornava-se mais frequente sobre o futuro. Ela, como sempre, era a sua confidente e a sua maior incentivadora. Há mais para ti do que o futebol, Vini, dizia ela, com um sorriso tranquilizador. Tu tens uma presença, um carisma. As pessoas notam-te, as palavras dela ressoavam, acendendo uma faísca de esperança. A decisão de que a sua carreira no futebol estava a chegar ao fim não foi fácil, mas foi inevitável. Era um reconhecimento da realidade, uma aceitação de que o ciclo estava a completar-se. Mas, em vez de desespero, Vini sentia uma estranha calma, uma sensação de que o universo estava a abrir-lhe uma nova porta, mesmo que ele ainda não soubesse qual era. O crepúsculo no futebol era apenas o prenúncio de um novo amanhecer, e a sua mente já estava a traçar os contornos de um futuro inesperado, um futuro onde a sua persona de homem durão encontraria um palco ainda maior do que os relvados de Inglaterra. A curiosidade e a antecipação do desconhecido eram agora os seus novos companheiros de viagem. O ano de 1998 chegou, e com ele, uma reviravolta que ninguém, nem o próprio Vini Jones, poderia ter previsto. A vida, com a sua estranha capacidade de tecer destinos inesperados, apresentou-lhe uma oportunidade que mudaria para sempre a sua trajetória.
Longe dos relvados molhados e dos balneários cheios de linimento, o mundo do cinema, com o seu glamour e as suas luzes brilhantes, acenava. A ligação foi feita por um amigo em comum, uma ponte improvável entre o futebolista aposentado e um jovem e promissor realizador britânico, Guy Ritchie. Ritchie estava a preparar o seu primeiro filme, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, uma comédia de crime com um estilo arrojado e personagens excêntricos. Ele procurava atores com uma autenticidade crua, com uma presença que fosse além da atuação convencional. E Vinnie Jones, com a sua imagem inconfundível de homem durão, o seu olhar penetrante e a sua voz rouca, era a personificação perfeita de um dos seus personagens, Big Chris, o cobrador de dívidas implacável, mas com um coração, de certa forma, paternal. O convite para uma audição foi recebido com uma mistura de incredulidade e entusiasmo. Vinnie nunca tinha pensado seriamente em atuar. A sua experiência de palco limitava-se aos confrontos em campo e às entrevistas pós-jogo. Mas a sua mente curiosa e a sua sede de novos desafios impeliram-no a aceitar. A atmosfera nos estúdios de audição era completamente diferente da que ele conhecia. Não havia o cheiro à relva cortada, mas sim a café, a papel e a uma eletricidade criativa. Guy Ritchie, com o seu charme descontraído e a sua visão clara, viu em Vinnie algo que o futebol já não conseguia apreciar plenamente. Ele não queria que Vinnie atuasse, queria que ele fosse. O papel de Big Chris capitalizava diretamente a sua imagem pública, as qualidades que o tornaram famoso nos relvados. A sua intensidade, a sua presença intimidadora, a sua capacidade de transmitir ameaça com um simples olhar, tudo isso era ouro para Ritchie. Vinnie sentia uma estranha familiaridade com o personagem. Big Chris era um homem de poucas palavras, mas de ações decisivas, um protetor feroz do seu filho, Little Chris. Havia uma ressonância com a sua própria personalidade, com a sua lealdade e a sua força. No set de filmagens, Vinnie mergulhou no novo ambiente com a mesma dedicação que dedicava a um jogo importante. Ele absorvia as instruções de Ritchie, observava os outros atores, e encontrava a sua própria voz no meio daquele caos criativo. A atmosfera de serendipidade era palpável. Era como se o destino tivesse conspirado para o levar até ali. O mundo do cinema acolhia a sua persona única, vendo nela um valor que o futebol, com as suas regras e expectativas cada vez mais rígidas, já não conseguia acomodar. Era um ambiente de excitação e oportunidades ilimitadas. Psicologicamente, Vinnie sentia um entusiasmo renovado, um sentido de identidade que pensava ter perdido com o fim da sua carreira no futebol. Ele descobriu um novo meio onde as qualidades que o tornaram controverso eram agora ativos valiosos. A sua presença física, a sua voz grave, o seu olhar de "não te metas comigo", tudo isso era exatamente o que Guy Ritchie procurava. Não era necessário reprimir a sua natureza, era preciso celebrá-la. A transição foi mais suave do que ele poderia ter imaginado. Os nervos iniciais deram lugar a uma confiança crescente. Vinnie percebeu que a sua vida inteira, as suas experiências nos campos de futebol, as suas lutas e vitórias, tudo o tinha preparado para este momento. Era uma nova forma de expressão, um novo palco onde a sua energia inesgotável podia brilhar. O cheiro a fumo de cigarro, a café e a tinta de impressora no set era o novo aroma do seu propósito. E, sem o saber, aquele papel de Big Chris não era apenas um bico de ex-futebolista, era o início de uma carreira promissora, um novo capítulo que se abriria com um estrondo. O ano de 1998, que começou com uma oportunidade incerta, rapidamente se transformou num turbilhão de sucesso para Vinnie Jones. O lançamento de Lock, Stock and Two Smoking Barrels não foi apenas um evento cinematográfico, foi um fenômeno cultural que ressoou profundamente com o público e a crítica. O filme de Guy Ritchie, com o seu estilo irreverente, diálogos afiados e um elenco de personagens memoráveis, tornou-se um marco no cinema britânico. E no coração desse sucesso, estava Vinnie Jones, o ex-futebolista que, inesperadamente, se revelou um talento natural para o grande ecrã. A sua interpretação de Big Chris foi um golpe de mestre. Vinnie não atuou o personagem, ele encarnou-o.
A sua presença em cena era magnética, uma mistura perfeita de ameaça e carisma. A voz rouca, o olhar penetrante, a postura imponente, tudo se encaixava perfeitamente no universo de Hit. As suas falas, proferidas com uma gravidade seca, tornaram-se citações instantâneas. O público adorou-o. Os críticos, inicialmente céticos, tiveram de engolir as suas palavras e reconhecer o impacto inegável de Vini. A atmosfera que se seguiu ao sucesso do filme foi de uma ascensão meteórica. De repente, o telefone de Vini não parava de tocar. Não eram clubes de futebol a oferecer contratos, mas agentes de casting e realizadores a procurar o homem durão, com um carisma inesperado. Ele tinha provado que a sua transição não foi um acaso, uma curiosidade passageira de um ex-atleta. Foi o início de uma carreira promissora, a validação de que o seu talento ia muito além dos relvados. Vini sentia uma mistura avassaladora de confiança e gratidão. Gratidão a Guy Ritchie, que vira nele algo que ninguém mais tinha visto. Confiança na sua nova identidade como ator. Ele abraçou o papel com a mesma ferocidade com que abraçava um tackle no meio-campo. O cheiro a pipocas e a umidade do cinema substituía o aroma à relva e a suor dos estádios, e ele sentia-se perfeitamente em casa. Os convites para papéis semelhantes começaram a chover. O mundo queria mais do homem durão, com o coração de ouro. Ele estava a construir uma marca, uma imagem que era simultaneamente familiar e nova. A sua persona, que o tornara tão controverso no futebol, era agora a sua maior mais-valia no cinema. Não havia necessidade de se conter, de polir as arestas. Pelo contrário, o cinema celebrava a sua autenticidade bruta. Psicologicamente, Vini sentia-se validado. Todos os anos de luta, de críticas, de tentativas de o encaixar numa caixa, tudo isso parecia ter levado a este momento. Ele percebeu o vasto potencial que se abriu à sua frente, um universo de histórias e personagens para explorar. Era um clímax de transformação, um novo começo que prometia ser ainda mais grandioso do que o seu auge no futebol. O ex-jogador de Watford, o membro da Crazy Gang, o homem que agarrou os testículos de Gaza, era agora uma nova estrela de cinema, e o mundo estava pronto para ver o que ele faria a seguir. O som dos aplausos, antes reservados aos estádios, agora ecoava nas salas de cinema, e para Vinnie Jones, era a mais doce das sinfonias. O ano 2000 irrompeu com a promessa de um novo milênio, e para Vinnie Jones, significou a consolidação de uma carreira que, poucos anos antes, parecia uma fantasia. As luzes de Hollywood, mais brilhantes e intensas do que qualquer holofote de estádio, chamavam-no. A transição que começara com um papel fulminante em Lock, Stock and Two Smoking Barrels, não era um acaso, mas o alicerce de uma nova vida, um novo palco onde a sua persona de durão carismático encontraria ressonância global. Ele já não era apenas o ex-futebolista, era Big Chris, era Sphinx, era o Bullet Tooth Tony. Os cenários de filmagem de grandes produções, como Snatch e Gone in 60 Seconds, eram mundos de complexidade e escala. O cheiro a café forte misturava-se com o aroma metálico dos equipamentos de iluminação, o pó dos adereços antigos e a fragrância dos perfumes caros dos atores e atrizes. Vini, com a sua nova rotina de acordar ao amanhecer para maquilhagem e ensaios, sentia a mesma adrenalina que o impulsionava antes de um grande jogo, mas agora era uma adrenalina mais cerebral, mais contida. Ao lado de estrelas como Brad Pitt, Angelina Jolie e Nicolas Cage, Vinnie Jones manteve a sua autenticidade inegável. Não tentou ser um ator de método, nem um galã de Hollywood. Ele era Vinnie Jones, e essa era a sua maior força. Aprendia as nuances da atuação, a importância do olhar, da pausa, da subtileza que o cinema exigia, mas nunca perdeu a essência bruta que o definia. A sua voz grave, o seu sotaque londrino inconfundível, a sua presença física imponente, tudo isso o tornava único num mar de rostos polidos. Internamente, Vini sentia uma satisfação profunda. Aquela vida surreal, longe dos campos enlameados e dos confrontos físicos, era uma bênção inesperada.
Recordava-se dos dias em que carregava tijolos ou cortava relva para pagar as contas, e agora estava a partilhar ecrã com alguns dos maiores nomes da indústria. Havia um orgulho silencioso em cada cena filmada, em cada diálogo proferido. Ele estava a prosperar, a encontrar o seu nicho, e a sua imagem de duro mas com um toque de humor, tornava-se uma marca reconhecível em todo o mundo. Os fãs, em vez de o vaiarem, pediam autógrafos e fotos, fascinados pela sua transição improvável. A sua mulher, Tania, acompanhava-o sempre que possível, o seu sorriso tranquilizador e o seu olhar de aprovação eram o seu porto seguro. Ela era a sua maior fã e a sua crítica mais honesta. Não te percas no brilho, Vini, dizia ela, a sua voz suave em contraste com o rugido dos estúdios. Lembra-te sempre de onde vieste, e Vini lembrava-se. Cada cena, cada filme, era um testemunho da sua resiliência, da sua capacidade de se reinventar. Ele estava confortável na sua nova pele, desfrutando do sucesso, mas nunca esquecendo as raízes que o moldaram. A sua jornada era uma prova de que a vida tinha mais reviravoltas do que qualquer jogo de futebol, e ele estava pronto para enfrentar cada uma delas, com a mesma ferocidade e determinação que o levaram ao Wembley. A cada claque de realizador, a cada ação, Vini Jones sentia-se mais vivo do que nunca, um jogador que tinha encontrado um novo jogo para dominar. 10 anos haviam passado desde que as luzes de Hollywood o tinham acolhido, e o ano 2010 encontrava Vini Jones numa fase de introspeção. A sua carreira no cinema estava consolidada, e a distância do tempo permitia-lhe olhar para o seu passado no futebol com uma clareza e uma maturidade que antes não possuía. Já não era apenas o bad boy impetuoso, era um homem com uma história rica, complexa, e com a sabedoria de quem tinha vivido muitas vidas numa só. Numa entrevista, talvez num estúdio tranquilo em Londres, com a luz do sol de inverno a espreitar pelas janelas e a iluminar as partículas de pó no ar, Vini Jones abordava o seu passado. O cheiro a café acabado de fazer misturava-se com o aroma súbito de papel envelhecido, das páginas de recortes de jornais que por vezes lhe eram mostrados. Ele segurava uma fotografia amarelada do infame incidente com Paul Gascoigne, os seus dedos rugosos roçando a imagem que outrora provocara tanto escândalo. Olho para isto agora, começou ele, a sua voz grave, mas com uma suavidade inesperada, e vejo um miúdo com fogo nas veias, a tentar provar algo. Era uma guerra psicológica. O Gaza era um gênio, um artista. Eu era o destruidor, e a minha função era tirá-lo do jogo, a qualquer custo. Havia um sorriso melancólico nos seus lábios, não de arrependimento, mas de reconhecimento. Fui longe demais? Sim, talvez. Mas era o que se fazia. Era a Crazy Gang. Não jogávamos bonito, jogávamos para ganhar, para sobreviver. A atmosfera da entrevista era de contemplação. O público, que o conhecia agora como o ator carismático, começava a ver um Vini Jones mais complexo, mais matizado. Ele não negava o seu passado, nem pedia desculpa por ele. Em vez disso, oferecia uma perspectiva mais ponderada, explicando o contexto, a mentalidade que o impulsionava. O futebol era diferente naquela altura, continuou ele, os olhos azuis perscrutando o horizonte, como se visse os campos do passado. Havia mais espaço para a raça, para a intimidação. Hoje, seria expulso em 5 minutos. Internamente, Vini tinha feito as pazes com a sua persona de homem durão. Ele reconhecia o papel que essa imagem desempenhara na sua ascensão, tanto no futebol quanto no cinema. Era parte de quem ele era, uma faceta da sua identidade que, embora por vezes controversa, era inegavelmente autêntica. Não havia arrependimento, mas sim uma compreensão mais profunda das suas ações e das suas consequências. A sua vida era uma tapeçaria tecida com fios de agressividade e carisma, de fúria e lealdade. A evolução da sua persona era evidente. O Vini Jones de 2010 ainda tinha a intensidade nos olhos, mas estava temperado pela experiência, pela paternidade, pelo sucesso. Ele tinha crescido, amadurecido, sem perder a sua essência.
A sua capacidade de se rir de si mesmo, de contar as histórias do passado com um humor autodepreciativo, mostrava um homem que estava confortável na sua própria pele. A aceitação de todas as partes do seu percurso, as glórias e as controvérsias, eram testemunho da sua resiliência. Ele era um homem que tinha enfrentado os seus demônios e emergido mais forte, mais sábio. O cheiro a café esvaecia-se, mas a imagem de um homem em paz com o seu passado permanecia, um ícone que continuava a desafiar as expectativas. O ano de 2019 trouxe consigo uma escuridão que nenhuma luz de holofote de Hollywood poderia dissipar, uma dor que se entranharia na alma de Vinnie Jones de uma forma que nenhum taco em campo ou vilão de cinema jamais conseguiria. Tania, a sua rocha, a sua confidente, a sua alma gêmea por 25 anos, sucumbiu a uma longa e corajosa batalha contra o cancro. A notícia, embora esperada, atingiu-o com a força de um soco no estômago, deixando-o sem ar, sem chão. Os últimos anos da doença de Tania foram um teste excruciante à resiliência de Vinnie. Longe das câmaras, dos palcos e dos relvados, ele era um marido dedicado, um enfermeiro, um pilar de força para a mulher que amava. Os cheiros dos hospitais a antissépticos, a desinfetante, a café frio tornaram-se demasiado familiares. As horas passadas em salas de espera, o som abafado dos monitores, os sussurros dos médicos, tudo isso compunha a trilha sonora de um período de profunda angústia. A sua imagem de homem durão desfez-se, revelando uma vulnerabilidade e uma dimensão emocional que o público raramente via. Vinnie segurava a mão de Tania, a pele dela tão frágil e translúcida, e sentia o frio da perda a aproximar-se. As conversas tornavam-se mais suaves, as palavras, mais preciosas. Recordavam-se dos primeiros anos, dos risos, das lutas, da vitória na Taça de Inglaterra, da transição para o cinema. Tania, mesmo na fraqueza, mantinha a sua dignidade e o seu amor inabalável. Vinnie, sussurrava ela, a sua voz um fio quase inaudível, promete-me que vais continuar a viver, que vais encontrar alegria. Aspas. O momento da sua partida foi um silêncio ensurdecedor, um vazio que parecia engolir todo o universo de Vinnie. A ausência dela era um peso físico, uma dor que lhe apertava o peito. As lágrimas, que ele raramente mostrava, fluíam livremente, quentes e salgadas, um rio de tristeza incontrolável. Ele sentia-se desolado, perdido, como um marinheiro sem bússola. A sua fortaleza interior, construída ao longo de anos de desafios, parecia desmoronar-se. A notícia da morte de Tania reverberou pelos mídia, e o mundo viu um lado de Vinnie Jones que poucos conheciam. As suas declarações públicas, carregadas de uma dor crua e autêntica, comoverão milhões. Ela era a minha rocha, a minha alma gêmea, disse ele numa entrevista, os olhos vermelhos e inchados, a voz embargada. Não sei como vou continuar sem ela. A atmosfera era de luto e dor pessoal, contrastando fortemente com a sua imagem pública habitual. Gerou-se uma onda de empatia e admiração pela sua força em face da adversidade. Ele recebeu o apoio de colegas de futebol, de amigos de Hollywood, de fãs de todo o mundo. Mensagens de condolências chegavam de todos os cantos, mas nenhuma delas podia preencher o vazio deixado por Tania. Psicologicamente, Vinnie enfrentava o maior desafio da sua vida pessoal. A profunda tristeza era avassaladora, mas a sua resiliência inata, forjada nas batalhas da vida, começou a emergir lentamente. Ele encontrava força na memória da sua esposa, nas promessas que lhe fizera. Partilhar a sua dor de forma autêntica era uma forma de a honrar, de manter o seu espírito vivo. O cheiro a flores do funeral misturava-se com o aroma salgado das lágrimas, mas no meio da dor, Vinnie Jones prometeu a si mesmo que continuaria a lutar, por ela, por ele, por tudo o que eles tinham construído juntos. A viragem para 2020 não trouxe alívio para a dor de Vinnie Jones, mas sim uma nova fase na sua jornada de resiliência. A promessa feita a Tania, de continuar a viver e a encontrar alegria, tornou-se a sua nova bússola. O trabalho, que antes era uma paixão, transformou-se numa forma de lidar com o luto, um santuário onde podia canalizar a sua energia e honrar o legado da sua esposa.
Vini mergulhou de novo no cinema e na televisão, não por obrigação, mas por um desejo profundo de se manter ativo e relevante. Os sets de filmagem, antes locais de excitação e descoberta, tornaram-se espaços de consolo e propósito. Ele continuou a participar em projetos, mas agora com uma perspectiva diferente. A sua interpretação ganhava uma profundidade emocional que antes não possuía, tingida pela experiência da perda. Ele explorava novos formatos e gêneros, mostrando uma versatilidade que surpreendia muitos. Numa série de televisão, talvez um drama com nuances mais complexas, Vini Jones revelou facetas da sua atuação que iam além do Homem Durão. Ele explorou personagens com vulnerabilidades, com passados sombrios, mas com uma humanidade palpável. O cheiro a adereços de madeira, a roupa de época e a café frio dos sets eram um lembrete constante de que a vida continuava, e que ele tinha um papel a desempenhar. A atmosfera nos bastidores era de respeito e admiração. Os colegas de elenco e a equipa técnica viam um homem que, apesar da dor pessoal, continuava a entregar-se ao seu ofício com uma dedicação inabalável. Havia uma quietude em Vini, uma serenidade que contrastava com a impetuosidade da sua juventude. Mas a intensidade nos seus olhos permanecia, um fogo que nunca se extinguia. Psicologicamente, Vini encontrava na continuidade do trabalho uma forma de manter a sua mente ocupada, de evitar a espiral do desespero. Cada cena, cada diálogo, era um pequeno passo em frente. Ele sentia que estava a honrar o legado de Tania, a viver a vida que ela queria que ele vivesse. A sua essência, a sua autenticidade, permaneciam intactas, mas agora estavam temperadas por uma sabedoria e uma profundidade emocional que só a perda pode trazer. Ele também se aventurava em projetos mais pessoais, talvez documentários sobre a natureza ou sobre a sua própria vida, onde podia partilhar as suas experiências e a sua visão de mundo. A sua voz, antes associada a ameaças em campo, agora transmitia uma mensagem de esperança e resiliência. A reinvenção não era apenas profissional, era pessoal. Vini Jones demonstrava uma capacidade contínua de adaptação, um desejo inabalável de criar e entreter, de deixar a sua marca no mundo, não apenas como um ator ou um futebolista, mas como um ser humano que enfrentou a adversidade com coragem e amor. O futuro era incerto, mas ele estava pronto para o que viesse, com Tania sempre no seu coração, guiando-o. O ano de 2024 encontrava Vini Jones com o peso da experiência e a serenidade da sabedoria nos ombros. Os anos haviam passado como as estações, cada uma deixando a sua marca, moldando o homem que se sentava agora num jardim tranquilo, talvez na sua casa de campo, com o cheiro à terra úmida e a flores frescas a preencher o ar. Uma chávena de chá fumegante repousava na mesa de madeira rústica, as suas mãos rugosas e calejadas, testemunhas de uma vida de trabalho e luta, segurando-a com uma delicadeza inesperada. Uma retrospectiva da sua vida e carreira desfilava na sua mente, como um filme bem editado. Desde o miúdo de Watford, com os punhos cerrados e o desejo de provar o seu valor, até ao ícone de Hollywood, com uma legião de fãs em todo o mundo. A sua influência cultural era inegável, um testemunho da sua capacidade de transcender as expectativas e de redefinir-se em cada fase da vida. A briga que parou o jogo, o infame incidente com Gascoigne, era agora uma memória distante, um capítulo icônico numa história muito maior. Vini olhava para trás não com vergonha, mas com uma compreensão plena. Era parte da minha jornada, murmurava ele para o vento, a sua voz grave, mas suave. Era o Vini Jones que o mundo precisava ver naquele momento, para depois poder ver o resto, a sua transição de futebolista a ator, de bad boy, a figura respeitada, era celebrada como um testemunho de resiliência e autenticidade. Ele nunca tentou ser quem não era. A sua força, a sua lealdade, a sua vulnerabilidade, tudo isso era real, e o público, eventualmente, reconheceu essa verdade. A narrativa fechava o círculo, mostrando como um único incidente se integrava numa vida de múltiplas facetas, culminando na imagem de um homem que, contra todas as probabilidades, tinha deixado uma marca indelével. Psicologicamente, Vini Jones estava em paz.
A sabedoria adquirida através das suas experiências, das vitórias e das perdas, era palpável. Ele aceitava todas as partes do seu percurso, as glórias e as controvérsias, os aplausos e os assobios. A morte de Tania continuava a ser uma ferida aberta, mas a memória dela era uma fonte de força, uma luz que o guiava. Ele sentia a sua presença no sussurro do vento, no calor do sol na sua pele. O seu lugar como um ícone cultural único estava consolidado. Era o Crazy Gang original, o homem que desafiou as regras, o ator que conquistou Hollywood. Mas, acima de tudo, era Vinnie Jones, um homem que viveu a sua vida nos seus próprios termos, com uma autenticidade inabalável. O cheiro à terra e a flores misturava-se com as memórias de relva molhada e de fumo de estúdio, um testemunho olfativo de uma vida extraordinária. Ele ergueu a chávena de chá, um gesto de aceitação e gratidão, e olhou para o horizonte, pronto para o que o futuro ainda lhe pudesse reservar, um guerreiro em paz com o seu legado. A sua história, uma saga de paixão, controvérsia e reinvenção, era um lembrete de que a vida, tal como o futebol, é um jogo imprevisível, mas sempre vale a pena ser jogado com o coração.